Olá, meu querido, minha querida. No tratamento da matéria religião, da matéria relativas à espiritualidade, há duas posições muito básicas. Eu falo isso pensando especificamente no campo da ciência da religião. Há aqueles pensadores, aqueles estudiosos que partem de uma visão que é chamada de substancialista. Ou seja, eles consideram a substância, o ser, a coisa espírito. Eles partem do pressuposto de que espírito é uma dimensão tanto humana quanto não humana, mas uma dimensão dada da realidade. Então essa é a abordagem substancialista. Geralmente, como eu acabei de indicar, com a palavra pressuposto, isso não é uma matéria de comprovação. Parte-se disso. Parte-se dessa noção de que o ser humano é constituído por um espírito e que ele, por isso, se associa e se liga com uma outra dimensão, que é uma dimensão espiritual. Essa abordagem substancialista. E existe uma outra abordagem, que é a abordagem funcionalista. A abordagem funcionalista, ela não discute a realidade espiritual, ela não parte desse pressuposto e ela não afirma esse pressuposto ou essa ideia. Ela apenas considera que agentes, atores sociais, pessoas, indivíduos, assumem essa noção espiritual e agem no mundo de acordo com essa noção espiritual. E a maneira como essa noção espiritual funciona no mundo é o que interessa para essa abordagem funcionalista. Ela então não lida com o ser, com a substância, com o objeto ou com a ideia de que espírito é algo verdadeiro, é algo real. Isso não importa para ela. Ela quer apenas observar os efeitos disso. Essa visão, dentro da ciência da religião, é a visão com a qual eu lido e com a qual eu quero lidar nesse trabalho. Ou seja, eu não vou estabelecer uma linha de raciocínio ou de argumentação para comprovar a realidade espiritual. Eu também não sinto necessidade de partir desse pressuposto ou de colocá-lo em questão. Se você, por exemplo, parte desse pressuposto, acredita na realidade espiritual, isso está ótimo, né? Isso não é uma questão aqui entre nós, né? Porque importa observar como que essa crença ela tem efeito na realidade. Então, essa postura funcionalista, ela em nada nega a postura substancialista ou discute com a postura substancialista. Isso é apenas um ponto de vista, uma forma de tratar a questão, e eu prefiro assim, justamente para não ter de lidar com o pressuposto que eu, na minha visão, eu teria que discuti-lo, que evidenciá-lo, né? E sim lidar com algo que é mais simples, mais direto, que é o efeito dessa ideia espiritual na realidade. Então, de início nós temos a diferença entre essas duas abordagens. O que vale ainda dizer sobre essa abordagem funcionalista é que ela então está interessada em observar a noção de espiritualidade, de espírito, como uma criação do homem, como uma criação cultural. E essa palavra criação não quer dizer uma invenção arbitrária, sem valor, falsa, não quer dizer nada disso. Quer dizer que em algum momento os homens começaram a pensar conscientemente sobre isso. E em outro momento eu vou falar sobre esse ponto, e pensar nisso como um projeto humano, inclusive. Isso é muito importante, né? Então, não é em toda a história humana que se observa isso, mas isso então acontece a partir de um certo momento. Do ponto de vista da comprovação
empírica, da comprovação histórica, da comprovação factual. Então isso surge num determinado momento. E, de novo, pode-se pensar nisso que isso surgiu por uma inspiração divina. Não tem problema, pode ser isso. Essa é uma ideia válida, uma ideia legítima, também não é matéria da nossa discussão. O que eu quero dizer é que, observando do ponto de vista histórico, isso vai surgir num determinado momento, né? Assim como a própria redação dos textos sagrados, ele surge num determinado momento. Tá bem? Quando nós consideramos, por exemplo, o mito ou a história bíblica que fala de Gênesis, né, da criação, né, do homem, da mulher. Então não fala ali que é criado um livro, por exemplo, não é que são criados textos sobre a relação entre o homem e Deus, né? Então a pesquisa bíblica, arqueológica, hermenêutica já constatou que a composição desses textos se dá inicialmente por volta de 1500 a.C. Então é isso que eu quero dizer, que trata-se de uma observação histórica e factual, né, de como que espiritualidade, como que a ideia de espírito se manifesta na história humana. Então esse é o ponto de vista que eu vou seguir aqui. Pois bem, então, em que momento que esse conceito de espiritualidade começa a surgir, a se tornar consciente e a ser aplicado pelas pessoas, pelos homens que se ocupam com isso? Então, um marco importante para se tratar disso e aí é claro, eu estou considerando a nossa cultura ocidental, uma cultura ocidental que vai justamente trabalhar essas ideias de espírito e espiritualidade. Então esse é o meu foco. Então um marco importante para isso, para o uso desses termos como nós conhecemos, é os séculos, o período em torno dos séculos 4 e 5, focado na pessoa do padre São Jerônimo. O padre São Jerônimo é um dos padres que fez parte de um período da igreja chamado de patrística, que se estende do primeiro século da era cristã até o século VII, que foi o período em que os chamados padres, por isso patrística, padres que eram então também figuras intelectuais, eles discutiram várias ideias sobre Deus, sobre a relação com Deus, sobre a própria igreja, e ao longo de diversos debates, encontros, sínodos e decisões, se estabeleceram os principais dogmas da Igreja Católica. Então, esse é o período da patrística em que esses dogmas, essas bases da Igreja Católica foram estabelecidos. Então, dentro desse período, há a figura de São Jerônimo, que assumiu a responsabilidade, assumiu a tarefa, assumiu a missão de traduzir a Bíblia de suas línguas originais para o latim. Então havia aquela coleção que depois foi identificada como o Antigo Testamento, escrita em hebraico e em aramaico, e havia um Novo Testamento escrito no grego do tipo, da forma chamado de grego quinê, no grego específico da Bíblia. Então São Jerônimo verteu, né, traduziu esses textos para o latim numa versão que se tornou muito famosa, chamada de Vulgata, que tem o sentido de divulgação, né, que foi a forma então de trazer os textos bíblicos, de tornar os textos bíblicos acessíveis para o público europeu da época, considerando a língua falada na Europa em razão do Império Romano, a língua oficial, vamos dizer assim, predominante do ponto de vista cultural, em função do Império Romano, que era o latim. E nessa tradução, São Jerônimo aplicou o termo espíritos. Selecionou, eu não sei
por que raiz ele fez isso, por que raiz linguística, por que constituição linguística ele fez isso, mas eis que ele registrou na sua tradução a palavra espíritos para traduzir três expressões que havia então na Bíblia, na coleção bíblica, naquelas outras línguas vernáculas, chamadas de línguas vernáculas. No caso do hebraico, a palavra que ali surgia no Gênesis era a palavra ruach, que designava o fluido gasoso, né? O ar, o hálito, o vento que Deus insuflou nas narinas de Adão para dar vida a Adão. Então, a palavra que designa essa substância que Deus inalou em Adão foi traduzida por São Jerônimo como espíritos. E no Novo Testamento, essa palavra, que no Antigo Testamento está associada a hálito, a ar, ela surge como pneuma no grego. E essa raiz pneuma nos faz pensar em pneu, por exemplo, em pneumonia. Isso tudo está associado a ar, está relacionado a pulmão, a respiração. Então, essa é uma ocorrência, né? Um termo no Novo Testamento, no grego do Novo Testamento, e na expressão Espírito Santo, no Novo Testamento, a palavra também é pneuma. Então, essas duas ocorrências, né, que eu vou resumir apenas como ar e a outra como espírito, na expressão Espírito Santo, que soa como pneuma no grego, São Jerônimo traduz como espíritos. Então, surge aí, por meio dessa língua fundamental, que é o latim, né, na época do Império Romano e da Igreja Católica, da Constituição da Igreja Católica, o termo espíritos, que é o termo como nós conhecemos se nós apenas nos concentrarmos na expressão Espírito Santo, né? Porque essa expressão é importante, né? A palavra espírito, né? Essa expressão é importante porque diz respeito, né, a uma expressão de Deus e é aquilo que depois pode também estar, se fazer presente dentro do homem. Então esse é um marco importante de São Jerônimo. E naquela mesma época de São Jerônimo, e eu digo para vocês que eu não conheço as relações diretas entre São Jerônimo e uma outra figura, está justamente essa outra figura chamada de São Pelágio, que vai aplicar a palavra espiritualidade, spiritualitas, em latim. Então, tudo indica que esse é o registro mais conhecido, mais anterior, mais antigo, da palavra espiritualidade, que é traduzida para o português como espiritualidade. E São Pelágio, São Pelágio, então, aplica isso no sentido de dizer para o sujeito, para que ele se aperfeiçoe o seu comportamento na espiritualidade. E eu até quero citar a palavra de São Pelágio literalmente. Ele diz: comporta-te de modo a progredir na espiritualidade. Comporta-te de modo a progredir na espiritualidade. Então esse é um dos registros mais antigos, né, do termo espiritualidade, no século IV da era cristã. E com isso São Pelágio está justamente associando esse Espírito Santo a uma expressão dentro do indivíduo, né, na interioridade do indivíduo, gerando então essa relação. A espiritualidade então é um modo de se aproximar de Deus, ou de estar em contato com Deus, de seguir as coisas de Deus. Santo Agostinho também vai considerar, né, essa noção espiritual como sendo a noção das coisas imutáveis e das coisas verdadeiras. E Santo Agostinho também estava ali atuando, né, escrevendo, refletindo no século IV também. Mas é decisivo que, mais à frente,
Já no período da chamada escolástica, nos séculos 9 a século 12, a palavra espiritualidade já está bastante presente, já é bastante praticada dentro do universo católico. A época da escolástica foi um período de intensa produção intelectual por parte de religiosos, padres e monges católicos, em que eles lidavam com as questões da fé de um ponto de vista ou de uma forma argumentativa. Em muitos casos, lidando ou trabalhando a relação entre razão e fé. Então, é nesse período da escolástica, esse termo espiritualidade já está inserido, vamos dizer assim, na cultura literária dentro do universo católico. E é interessante mencionar a escolástica, caracterizando-a como um exercício filosófico, porque o que vai ocorrer daí para frente é justamente a adoção da noção de espiritualidade dentro da própria filosofia. Filosofia praticada por pensadores que tinham também uma fé cristã, que sustentavam uma fé cristã, mas uma filosofia que teve impacto na tradição filosófica geral, na tradição filosófica ocidental geral. Né? Então, isso aconteceu da mesma forma como aconteceu na constituição, no surgimento da ciência moderna. Também aqueles que fizeram as grandes descobertas dentro da ciência moderna, e quando eu falo isso eu penso em Isaac Newton, por exemplo, no século XVII, essas descobertas foram imbuídas por motivação religiosa ou alimentaram a vivência religiosa desses cientistas. E essas criações, tanto científicas quanto filosóficas, elas impactaram o desenvolvimento desses campos de conhecimento para além da questão da fé ou para além da relação com uma inspiração de fé, uma inspiração confessional. Mas eu destaco para isso dois nomes, o de Descartes, para quem essa separação entre espírito e matéria era uma separação muito importante. E aí vale dizer que essa é uma das noções, né, que vão se constituir por essa concepção de espírito, essa separação entre espírito e matéria. Uma outra noção que justamente é elaborada dentro do catolicismo, que é aplicar ou relacionar o termo espiritual, né, espírito, espiritualidade, às coisas da igreja, aos negócios da igreja. Então, os negócios, a administração da igreja, a administração eclesiástica da igreja é uma administração de coisas espirituais, né? E, é claro, existe a oposição mais básica entre espírito e corpo, que corresponde à oposição entre espírito e matéria. Então, para Descartes, essas duas oposições, espírito e matéria, espírito e corpo, eram oposições muito importantes, e ele também se orientava por uma ideia de que a dimensão espiritual era mais valiosa que a matéria. Também na dimensão espiritual estava a verdade. Então, ainda que ele remeta, né, a fonte de todo juízo como sendo a mente individual, isso também está em relação com uma dimensão espiritual, no sentido de que é ela que pode garantir a verdade do conhecimento. E um outro filósofo importante nesse contexto, que vem então depois de Descartes, é Hegel, né? Porque esse filósofo alemão, ele tinha uma noção de um espírito absoluto. Então ele considerava que a realidade mais fundamental era a realidade desse espírito absoluto, que se manifestava na história. Então a história, as coisas concretas, as coisas terrenas, elas eram ou são, né, na visão dele, expressões do espírito absoluto. Eu lembro, por exemplo, de uma situação em que eu estava numa cidade alemã chamada Iena, e eu visitava aquela cidade com um amigo
um amigo muito querido, um amigo húngaro que eu fiz na Alemanha, numa época que eu estudei lá. E naquela cidade, esse meu amigo me conta uma história de que lá atuava Hegel. Hegel atuou em outras cidades, mas Viena foi uma das cidades em que ele atuou como intelectual, como filósofo. E contou para mim, o meu amigo, que num determinado momento Hegel depara com a chegada de Napoleão. Napoleão conquistando regiões da Europa, conquistou também parte da Alemanha, não toda a Alemanha, mas parte da Alemanha. E quando de sua chegada a Iena, Hegel diz: eis o espírito absoluto. Então Hegel vê em Napoleão a expressão na história do espírito absoluto. Então essa noção de espírito com tal grandiosidade ou com tal essencialidade, com tal necessidade para a realidade, ela existiu tanto no seio católico como também dentro da própria filosofia. Mas quando se chega ao século XVIII, se desenvolvendo também o fenômeno que eu vou nomear no século XIX, a noção de espírito, especialmente dentro da filosofia, passa a perder valor. Eu estou então me referindo ao Iluminismo ou à Ilustração, que foi um período que teve como principal bandeira a bandeira antirreligiosa, tendo como foco especialmente a classe do clero ou a Igreja Católica, e por meio dessa manifestação, o Iluminismo procurou transformar aquela mentalidade teocêntrica que colocava Deus no centro de todas as coisas numa mentalidade antropocêntrica que colocava o homem no centro das coisas, e no homem a principal categoria não podia ser o corpo, a principal parte ou o principal elemento do homem não podia ser o corpo, e era sim a razão, ou seja, se tratava de uma disputa mental, intelectual e cultural, e nessa disputa a razão humana era a base. Então não se tratava mais de se pensar numa razão divina, como pensavam aqueles filósofos cientistas cristãos que observavam a natureza, como eu citei, o Isaac Newton. Então não se tratava de considerar uma razão divina, uma mente divina, uma consciência divina, e sim a razão humana, e seria pela razão humana que o homem conquistaria a sua autonomia, a sua emancipação. Essa é uma ideia muito importante dentro do Iluminismo, né? A autonomia, a emancipação por meio da razão. Mas essa aposta ou essa crença na razão, ela foi, por sua vez, também desvalorizada quando a aplicação dos poderes dessa razão, que é a inteligência humana, foi aplicada para fins de destruição. E isso só teve um grande impacto do ponto de vista a assombrar, a surpreender, a ter um grande efeito cultural, quando da Primeira Guerra Mundial, e aí duas invenções foram muito impactantes, conforme o que eu já identifiquei na literatura: a invenção do avião, que se tornou uma máquina letal de alto nível, né, de destrutividade, e também a bomba gasosa, né, as bombas de gás, então, que sufocavam os soldados nos campos de batalha. E mais à frente, para tornar todo esse horror, todo esse assombro ainda maior, a situação na Segunda Guerra Mundial da invenção e aplicação da bomba atômica, né? Então isso aí foi o ápice, né, do exercício da razão humana para fins de destruição. Um poder magnífico foi desencadeado, né? E antes disso,
uma grande capacidade humana foi desenvolvida para dominar esse processo físico, né? Então, um grande poder da razão usado por um grande poder de destruição. Então, isso tudo teve também um impacto muito forte nessa crença na razão, e isso então relativizou aquela categoria razão que outrora tinha desvalorizado a categoria espírito. Então, já mais à frente, né, então nós já estamos considerando uma época histórica da Segunda Guerra Mundial, do pós-guerra. Então, ao longo das décadas subsequentes que seguem, né, então temos que lembrar que depois da Segunda Guerra ainda surge a Guerra Fria, a ameaça nuclear, né, o risco de a raça humana se autodestruir por meio da arma nuclear. Então, isso também gera uma situação de enorme insegurança mundial, e isso também dá novamente espaço e agora uma espécie de legitimidade para que questões espirituais ressurjam sem que sejam desvalorizadas, elas ganham novamente legitimidade. Isso não quer dizer, é importante mencionar, que religião tenha desaparecido. Houve, a partir do iluminismo, né, e isso continuou ao longo dos tempos, inclusive dentro do século XX, um discurso de que a religião tinha desaparecido, ou que ela estava desaparecendo, ou sobretudo que ela iria desaparecer, né? Já no iluminismo havia essas afirmações de que a religião iria desaparecer, mas é importante dizer que isso nunca aconteceu. O que havia era uma situação de formação de opinião. É como nós falamos hoje, os formadores de opinião. Dentre os formadores de opinião estão justamente os intelectuais, né? Aqueles que se dedicam a pensar e têm, inclusive, a condição de escrever e influenciar, né? Então, naquela época, os iluministas, né, os filósofos iluministas, eles eram formadores de opinião. Por isso que se conta a história falando deles como se fosse uma opinião geral da população, e nunca foi, né? Nunca foi. Então, a religião sempre esteve presente, né? Mas em termos de formação de opinião influente, então a ideia não religiosa ela realmente se estabeleceu. Então, como ideias seculares, né? Ideias que prescindem das afirmações sobre o mundo espiritual, sobre Deus, sobre a influência da religião, etc., e pensam numa organização apenas baseada em noções e em decisões da mente humana, em acordos baseados na lógica humana, vamos dizer assim. Então, a partir da década de 60, surgem muitos movimentos que são até chamados depois como movimentos irracionais, né, no sentido de que eram movimentos que consideravam uma noção, um pressuposto não comprovado, né? Então vamos pensar, por exemplo, justamente em movimentos que pensam a natureza, né, como sendo um ente vivo que deve ser preservado a todo custo e pelo qual se deve dar a vida, inclusive, né? Então isso é uma ideia de uma espécie de um irracionalismo, né, que pode ser visto como uma expressão preconceituosa, mas não precisa ser, né? A ideia do irracional diz respeito a assumir um ponto de vista que não é um ponto de vista empírico comprovado factualmente, parte-se de uma crença. Então pode-se entender dessa maneira, né? Digamos que com uma boa vontade, né? Mas é um termo em ordem, ele não é um termo necessariamente pejorativo. Pode-se aplicar uma carga pejorativa a ele, mas não é necessariamente assim. Mas, para esse tratamento que eu estou fazendo, o que importa colocar é que a partir da década de 90, os estudos sobre espiritualidade, o interesse em investigar, em observar a espiritualidade, começa a crescer. Então, a espiritualidade se torna não apenas uma categoria da vida, né? Ou a espiritualidade não é apenas uma categoria da vida, né, que está na mente das pessoas, na mente de quem pratica alguma forma de espiritualidade, mas a espiritualidade passa a se tornar um assunto de interesse acadêmico, de interesse de pesquisa.
né? E aí você já percebe que nós já estamos dentro desse campo de ciência da religião, né? Então a ciência da religião ela surgiu anteriormente, né, no tempo. Em outra aula eu vou tratar disso. Ela surgiu atenta aos conceitos de religião e religiosidade, mas ainda não tinha feito de espiritualidade um objeto específico, né, um assunto específico. Então isso se estabelece na década de 90 e isso cresce muito já nos anos 2000. Então passam a escrever muitos artigos que têm como objetivo compreender o que significa a espiritualidade. Então, especialmente a partir de 2006, 2008 e até 2012, nesse período, se estabelecem os principais trabalhos que vão procurar tornar a espiritualidade uma categoria inequívoca, ou seja, um termo que todos podem compreender e saber o que significa e ser por isso um objeto de estudo. Não que isso tenha sido fácil. Você vai já perceber que não há uma acepção apenas de espiritualidade, há algumas acepções de espiritualidade. E antes que eu apresente essas acepções, vale a pena então já fazer a distinção entre três termos que estão no centro desse tratamento, desse tipo de conversa, né? Como essa que eu estou tendo com você agora. Então, os termos são espiritualidade, religião e religiosidade. Então, vamos começar pelo termo que talvez seja o mais claro, o mais fácil de intuir, aquele termo que o senso comum acredita conhecer, acredita compreender e que de fato tem um grande sucesso de apontar a coisa certa, que é o termo religião. Então, basicamente, religião vai significar o seguinte: esse conceito, existe um grande consenso em torno dessa compreensão de religião. Então, religião é um sistema de coisas sagradas, de crenças e coisas sagradas, de ideias e objetos e símbolos tomados como sagrados, né? E sagrado no sentido de separados como algo que não se confunde com nada mais no mundo, né? Então aí estamos trabalhando com uma noção de sagrado e profano. Então sagrado é aquele conjunto, é aquela qualidade das coisas que são separadas para ter um tratamento especial diferente de tudo mais, né? E normalmente, né, essa definição do sagrado ocorre por uma relação com uma figura divina, mas não é apenas assim, né? Existe uma relação com algo que é tido como sagrado no sentido de ser uma instância superior e uma instância fundamental para as coisas terrestres ou coisas humanas, mas sempre superior, sempre vista como uma realidade. Alguns usam o termo realidade última, né? Ou seja, se nós recuarmos, qual é a base de todas as coisas? É essa instância sagrada. Então, religião é constituída por um sistema de coisas sagradas. A esse sistema de coisas sagradas corresponde também um sistema ritual, um conjunto de ritos. E muito importante na religião é o fato de que em torno dessas coisas sagradas, praticando esses ritos, está uma comunidade religiosa. Então são pessoas que se reúnem, que formam um grupo, uma coletividade em função das coisas religiosas e da prática de ritual. Então isso é religião. Então qualquer um de nós pode facilmente, né, ir para a rua, para o campo público, né, para a esfera pública, e constatar a religião. Então a religião ela é um fenômeno objetivo nesse sentido. E aí eu lembro você daquela noção funcionalista, né? Então eu olho a religião, eu vejo a religião, e eu não preciso discutir, né, o que há de verdadeiro, o que há de falso em relação a isso. Pode-se fazer isso. Os iluministas, muitos deles, quando quiseram falar do valor da razão,
trataram justamente a religião como uma coisa falsa, como uma ilusão, né? Como uma coisa que não era aquilo que os crentes dizem ser. Mas para eu lidar com a religião como observador, isso não precisa me interessar. Então a religião é um dado da realidade, ali está, né? Eu vejo a igreja, vejo os crentes entrando na igreja, vejo os crentes praticando os seus rituais, né? Aqueles que creem praticando os seus rituais. Então isso é religião. E religiosidade é a vivência subjetiva, individual, posso também dizer, da religião. A religiosidade é como o indivíduo vivencia e conduz a sua prática religiosa. É como se, do ponto de vista sociológico, a religião fosse um campo de coordenação da ação de diversos indivíduos, e por isso, por exemplo, há a formação das comunidades, né? Inclusive as comunidades que em lugares diferentes de alguma forma estão orientadas de uma maneira próxima, semelhante. E há, no caso da religiosidade, a ideia de orientação da ação. Então, coordena-se a ação no campo religioso e no campo individual, na interioridade individual, a ação é orientada. Então, o indivíduo orienta a sua ação, né, por meio de noções religiosas, e essa prática ou essa orientação subjetiva da sua prática religiosa, isso é chamado de religiosidade. Bem, então nós voltamos para o conceito que interessa nessa aula, que é o conceito de espiritualidade. O que é espiritualidade? Um conjunto de autores fizeram um estudo em 2012 e até onde eu percebi na minha pesquisa, é o estudo mais amplo nesse esforço de definir e simplificar também o conceito de espiritualidade. Esse conjunto de autores, em 2012, partiu de um exame de cerca de 800 artigos, de 800 trabalhos, para então daí extrair noções básicas sobre o que é espiritualidade. E um primeiro resultado dessa pesquisa é que eles perceberam que espiritualidade tem a ver com uma ligação. Então, dito de outra maneira, o indivíduo que pratica e vivencia a espiritualidade, ele está se ligando a algo que de alguma forma extrapola ele mesmo, que vai para além dele mesmo. Então vamos compreender o que isso significa nas suas variações. Então, a partir dessa ideia de ligação, esse estudo estabeleceu 4 acepções da palavra espiritualidade, mas eu vou agora apresentar 5 acepções de espiritualidade, porque eu adiciono uma acepção que eu extraio de um outro estudo, né? Então, o primeiro estudo pensou uma acepção que não apareceu no segundo estudo, então eu quero reunir essas 5 acepções de espiritualidade que dizem respeito à ligação do indivíduo com algo. Então, vamos ver essas 5 acepções. A primeira acepção de espiritualidade considera a ligação do indivíduo com o sagrado, com o transcendente, né? Com uma ordem sagrada, com uma dimensão sagrada espiritual que está fora do indivíduo, que é maior do que o indivíduo. Então, essa é a noção mais direta, mais comum, que faz com que as pessoas vinculem espiritualidade e religião, por exemplo. Então, as religiões, elas apresentam essa dimensão espiritual, né? E quando as pessoas se ligam a essa dimensão espiritual, então isso representa uma noção de espiritualidade, a ligação com o transcendente. Eu vou definir dessa maneira. Uma segunda acepção da palavra espiritualidade é aquela acepção que fala de uma autotranscendência. Então, é o indivíduo ligado a uma dimensão dentro dele mesmo. E por que isso ainda significa extrapolar? Porque quando o indivíduo vivencia ou se esforça, né, por alcançar essa experiência, ele está buscando ter
um contato com uma dimensão que não é uma dimensão de qualquer momento da sua vida cotidiana, né? Ele precisa se concentrar, ele precisa fazer alguma prática mental, né, para então se colocar em contato com essa outra dimensão. Isso geralmente também se associa a uma ideia de autoconhecimento. E isso é interessante porque sugere justamente uma contraposição entre aquilo que eu conheço de mim mesmo e aquilo que eu não conheço sobre mim mesmo, né? Que pode justamente também implicar a dimensão espiritual, mais especificamente, mas uma dimensão psicológica do indivíduo que gera nele uma vivência espiritual. Então, a segunda acepção é essa da ligação do indivíduo com ele mesmo. Essa que, do ponto de vista positivo, né, fala de uma relação harmônica com ele mesmo, uma paz interior, por exemplo, né? A terceira acepção de espiritualidade fala de uma ligação do indivíduo com o outro. Essa é a acepção de grande teor moral ou ético, porque nessa acepção o que alimenta, orienta essa ligação é a ideia de compaixão, a ideia de empatia. Ou seja, eu me importar com o outro, de me colocar no lugar do outro, de me ocupar com o outro, de cuidar do outro. Essa é a terceira acepção que mostra também, de uma maneira bem direta e clara, o indivíduo saindo da sua esfera e indo além dela, né, em direção ao outro. A quarta acepção de espiritualidade trata da ligação do indivíduo com a natureza. E essa ligação é importante porque a natureza ela vai significar aí tanto um campo, né, uma dimensão de ordem, e pode significar também uma dimensão de harmonia. Isso apesar dos eventos brutais da natureza, que não são eventos que estão acontecendo a toda hora. Então, a impressão que a natureza imprime no homem é a impressão da harmonia, é a impressão da ordem e também é a impressão do poder, né? A natureza como sendo uma coisa que o homem não pode controlar, uma coisa que é superior a ele. Então essas características da natureza também podem gerar inspiração, podem inspirar. Então por isso que há essa ideia de ligação da natureza como algo que alimenta também o homem. E é muito importante também nesse aspecto pensar que essa ligação da natureza também significa uma solidariedade com a natureza, que seria uma espécie de uma concepção ecológica, em que o homem não se coloca como superior à natureza, porque essa ideia também existe um desenvolvimento também dessa ideia do homem usar a natureza, explorar a natureza e se sentir autorizado para isso, mas nessa concepção ou acepção de espiritualidade não há isso, e sim uma relação de solidariedade com a natureza. A última acepção, a quinta acepção, ela de certa forma está bastante associada a essa quarta acepção, que é a ligação com a natureza, que é a ligação do indivíduo com o cosmos. O importante nessa acepção é que ela também mostra um grau muito alto de extrapolação do indivíduo, no sentido de o indivíduo não se conceber apenas como uma criatura terrestre, mas como uma criatura cósmica. Então, nessa acepção, existe inclusive uma sensação de ligação, de solidariedade, que não é apenas com essa realidade aqui próxima, né? Eu estou aqui fazendo essa aula, tendo aqui ao meu lado uma janela, então eu tenho aqui uma massa enorme verde de árvores, né? Eu vejo alguns animais, vejo pássaros, vejo uma beleza natural, né? Então está associado à quarta acepção, a ligação com a natureza, mas então essa quinta ligação ela não olha apenas para essa dimensão, e sim para tudo aquilo que envolve
é a existência do ponto de vista material, mas que é expressão da infinitude, né? Que é o chamado cosmos. Então é uma sensibilidade voltada, por exemplo, falando a partir da Terra, voltada para o Sol, para o calor do Sol, para o poder do Sol, voltada para as estrelas e para a percepção do grande espaço cósmico, também considerando a existência de outros planetas e por aí vai. Essa acepção teve muita influência também na cultura. Então é ligação com o cosmos porque o ser humano é uma criatura cósmica. Então, bem, essas são as 5 acepções, né? E eu quero, neste momento, apresentar alguns exemplos, né, para essas acepções, né? E o exemplo mais direto é o exemplo para essa acepção que trata a espiritualidade como uma ligação com o transcendente. Então, por exemplo, os santos em geral, os profetas em geral e até as pessoas comuns em geral, né, são exemplos disso, né? Então vamos pensar especificamente nos profetas, né, que vinham anunciar, né, a realidade de Deus ou a realidade divina, né? No Oriente isso era chamado, especialmente na Índia, né? No Oriente, na Índia, isso era chamado de avatares, né? Aqueles que, a palavra significa isso, aqueles que cruzavam, né? Uma alma que vinha para cá e se tornava então um humano com a capacidade de revelar, né, sobre a realidade divina e espiritual para os homens. Então esses são os profetas, né? Uma espécie de profeta no Oriente, uma espécie de profeta no Ocidente, uma espécie de profeta no Ocidente, uma espécie de avatar no Ocidente, uma espécie de avatar no Oriente. Então essas grandes figuras humanas que se tornaram famosas porque trouxeram o conhecimento dessa realidade. Vamos pensar em Buda, pensar nos profetas veterotestamentários, pensar em Moisés, como exemplos, né, para nomear exemplos. A segunda acepção, que pensa a ligação do homem com ele mesmo, também teve em Buda um grande exemplo, porque Buda tratou do autoconhecimento, né? Então a espiritualidade indicada por Buda, ela é uma espiritualidade que diz respeito ao autoconhecimento, então ele é um excelente exemplo disso, mas também no Oriente havia a chamada tradição do yoga, né, que é uma tradição dentro da cultura védica, também base para o hinduísmo, e o yoga era uma espécie de uma disciplina mental também para colocar o indivíduo em contato com a sua interioridade. E isso também ocorria dentro de um universo cultural que também trazia uma figura divina em questão. Mas eu destaco, né, esse trabalho mental de autoconhecimento, de cuidado com a própria mente, com os conteúdos da mente. Pense, por exemplo, na prática da meditação como sendo um exemplo dessa acepção espiritual que indica a ligação do indivíduo com ele mesmo ou com dimensões dentro dele, dimensões não vamos chamar assim, não cotidianas dele mesmo, dimensão que ele alcança por um esforço mental. A terceira acepção, a ligação com o outro, ela é muito bem exemplificada, não apenas, estou selecionando exemplos, exemplificada com Jesus, porque Jesus colocou a vida da pessoa, o valor da pessoa como centro do seu discurso, né? Então há muitas passagens onde ele afirma o maior valor da pessoa humana diante de todas as coisas, diante dos rituais religiosos, diante mesmo da própria natureza. Então Jesus considerava a pessoa humana como sendo um ente de enorme valor, e isso também no discurso de Jesus implicava a compaixão, a prática da compaixão, o cuidado com o outro, e existe a famosa
a famosa parábola do samaritano, onde ele exemplifica o que é esse amar o próximo, né? Que é amar aquele que aparece com quem alguém depara e precisa de cuidados, então você cuida, né? Você se importa com o outro. Então Jesus exemplifica bem esse tipo de exercício de espiritualidade como ligação com o outro. A quarta acepção, que é a ligação com a natureza. Então, ao santo católico São Francisco de Assis. São Francisco de Assis também foi um exemplo muito especial desse tipo de espiritualidade, porque, de certa maneira, talvez se possa dizer que no mundo ocidental foi ele que estabeleceu a noção ecológica, né? A noção de se importar moralmente e, como ele então estabeleceu, se importar espiritualmente com a natureza. Ele inclusive pensou, né, uma missa na presença de exemplares da natureza, que no caso eram especialmente os animais, né? Ele falava com os animais. Então ele elevou o status da natureza como uma criação divina, né? Colocando-a no mesmo patamar do homem. Inclusive eu tenho notícias, né, de uma igreja franciscana, né, aqui em Brasília, em que ocorre, se não me engano, em outubro, justamente a missa em que as pessoas se fazem presentes, a missa que as pessoas frequentam, levando os seus animaizinhos de estimação. Então, São Francisco de Assis representa essa acepção espiritual, de espiritualidade como ligação com a natureza. E, finalmente, a acepção de espiritualidade como ligação com o cosmos, ela é exemplificada por alguns cientistas, né? Eu já citei hoje nessa aula Isaac Newton, mas eu quero destacar a figura de Einstein, o físico, o famoso, grande físico alemão, autor da teoria da relatividade, que teve uma grande influência na história da física, como sendo expressão dessa espiritualidade como ligação com o cosmos, porque para Einstein o cosmos era a grande instância de mistério que para ele era a religiosidade verdadeira. A religião verdadeira era a religião que colocava o homem em contato com esse grande mistério do cosmos. Então era dessa maneira, era na sua observação e na sua reflexão sobre o cosmos, vivenciando também aí o mistério, né, a impossibilidade de se conhecer todas as coisas, né, de todo esse cosmos não poder ser dominado pela mente. Então é essa vivência que Einstein tinha como sendo a vivência da religião verdadeira. Ele era nesse sentido radical. Isso era a religião verdadeira para Einstein. Mas então em Einstein nós temos um exemplo de vivência dessa espiritualidade como ligação com o cosmos, e eu acentuo, né, outros poderiam ser, isso vale para as outras acepções, poderiam ser exemplo dessa acepção. Mas por fim, eu quero reduzir ainda mais, né, o entendimento do que é espiritualidade para elementos ainda menores, né? Então eu quero fundir essas 5 acepções em 3 acepções basicamente. Então eu acredito que pode-se pensar a espiritualidade de 3 formas. A espiritualidade como uma disciplina mental, né? A espiritualidade que exige do sujeito ou leva o sujeito a buscar na sua interioridade uma forma de ter uma experiência espiritual. Então é por meio de um esforço mental, de uma disciplina mental, como no caso da meditação, ou também é por meio de uma prática interior de oração, né, de se colocar em contato com Deus. Mas seja uma coisa ou outra, seja meditação, seja oração,
isso leva a uma observação da interioridade para que essa espiritualidade possa ser vivenciada. Isso, é claro, também diz respeito a práticas rituais, né? Quando por meio daquela prática isso também conduz a uma vivência espiritual, mas mesmo nessa prática espiritual eu considero isso que eu estou chamando de uma disciplina mental, porque o indivíduo ele se liga interiormente com aquilo. Então essa postura interior de se ligar, de se deter, numa prática ou numa ideia ou num estado mental, então eu estou chamando isso de uma disciplina mental. Então isso é uma expressão de espiritualidade. Uma outra é o exercício da empatia, a compaixão, né? Eu me envolver com o outro. Então essa seria mais uma experiência distinta, né? E de espiritualidade. E a terceira seria a contemplação, né? Então a contemplação é estar numa posição relativamente passiva, em que o indivíduo se deixa imbuir por alguma coisa que inspira a sua vivência espiritual, a sua sensação da espiritualidade. Eu estou aí considerando justamente a ligação com a natureza, a ligação com o cosmos, né? Quando o indivíduo ele se coloca em contato com uma determinada coisa, uma determinada ordem, né? Até um determinado objeto, o estar diante daquilo, né? E pode estar diante daquilo até na imaginação dele, mas se colocar diante daquilo passivamente, ele então é inspirado por uma noção que ele associa à espiritualidade, e assim ele vivencia essa sua dimensão. Então, espiritualidade como uma disciplina mental, espiritualidade como empatia e espiritualidade como contemplação. Então eu proponho essa ideia, acho que é coerente, né, fazer essa redução, mas apenas para a simplificação, né, dessas 5 acepções que eu considerei aqui. Então é dessa maneira que eu apresento um tratamento sobre o significado de espiritualidade, sobre o que é espiritualidade. Pelo que eu pesquisei, né, é difícil ir além disso, né? Certamente pode-se adicionar outras concepções, mas essas são concepções muito, muito centrais e talvez inclusive suficientes, né, para se pensar a espiritualidade.